Se o Corolla estava reinando sozinho no mercado depois da saída do Civic, agora com uma versão mais premium, chegou a vez do Nissan Sentra, que deixou de ser vendido no Brasil em 2020, chegar numa nova geração e ser um concorrente à altura. Todos os detalhes desse modelo você acompanha comigo agora no canal e roda a vinheta. Se você chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e caso tenha ficado com alguma dúvida sobre o carro, pode deixar nos comentários aí que eu olho tudo e eu te respondo. E não se esqueça, caso você esteja pensando em vender o seu carro seminovo ou usado, vem para a Instacarro, agende sua avaliação gratuita para fazer o melhor negócio do mercado e bora para avaliação. Vamos começar falando aqui do design do novo Sentra. Muita gente fala que eles parecem muito com Versa, mas isso tem uma explicação. Isso é a questão de uma nova identidade visual de design da marca de uma maneira mundial e também aqui para o Brasil. Então ele traz elementos que você já encontra no Sentra, mas aqui eles são mais encorpados, dando um visual mais esportivo para o Sentra que tinha cara de tiozão lá atrás e hoje a gente não pode mais falar isso. A começar aqui pela dianteira, a gente tem o mesmo padrão de grade em V, com esse detalhe em cromado. A grade aqui é maior, com elementos aqui em formato de colmeia, e esse carro ele utiliza dois faróis aqui que são mais afilados, são faróis 100% em LED, só que os faróis são em LEDs, mas as setas deles são lanternas comuns com lâmpadas halógenas. Não é muito comum isso acontecer, mas isso acontece aqui no Sentra. O farol de neblina dele também é em LED, e como um detalhe legal de falar é como essa frente dele é comprida e dá um ar mais esportivo para o carro. Falando aqui em tamanho, ele é um veículo maior do que era o Sentra antigo, 1 centímetro maior no comprimento, 0,7 centímetros maior no entre-eixos, só que ele é 6,5 centímetros mais largo. Todas essas medidas deixam ele maior do que o Corolla e quando você vê de perto, tudo orna muito bem. Ele é um carro que realmente dá a impressão de ser um carro de um porte maior. E ainda falando em medida, um detalhe é que ele é 5 centímetros mais baixo. Esse teto mais baixo, o capô comprido, com a frente mais baixa, dá a ele todo um visual mais esportivo. Então são características de que os clientes antigos do Civic com certeza vão gostar nesse carro aqui. E continuando a falar aqui de design, ele usa rodas de 17 polegadas com pneus 215/50. Aqui atrás, apesar desse Sentra ser uma versão de entrada, a versão Advance, ele tem elementos muito mais requintados, como esse detalhe cromado aqui na base do vidro e esse elemento que liga o vidro lateral com o vidro traseiro. Vindo aqui para trás, um outro detalhe interessante é que ele tem as lanternas halógenas, elas não são em LED, como é comum em veículos mais atuais. Aqui é o padrão, como era nos modelos mais antigos. O porta-malas dele é muito bom, são 466 litros, pouquinha coisa menor que o do Corolla, só que ele tem como vantagem aqui uma área de abertura bem maior, que facilita a colocar a bagagem aqui dentro, e também uma área mais baixa para você conseguir colocar a sua mala, colocar as suas coisas sem precisar se inclinar tanto. É uma possibilidade muito boa para você carregar mala, carregar carrinho de bebê, por exemplo. E tem aqui o famoso abertura interna aqui do porta-malas, que muita gente chama de sistema anti-sequestro. Caso você esteja aqui no porta-malas do carro, você consegue abrir e sair dele com toda a segurança. Aqui no interior, o principal destaque é falar sobre a qualidade do acabamento. Tudo, desde a região das portas, painel, bancos, tudo é revestido em couro ou tem material emborrachado soft touch. Começando aqui pela porta, a gente tem o mesmo acabamento dos bancos nessa região aqui central, mesmo revestimento em couro com detalhe da costura, aqui na lateral e no apoio de braços. Essa parte superior, ela é um emborrachado soft touch, assim como no painel do veículo. Para mim, o que deixa um visual menos requintado é esse acabamento plástico aqui da abertura dos vidros, que ele tenta imitar uma textura de fibra de carbono. Eu acho bem desnecessário, assim, na verdade. Tentaram fazer uma coisa mais requintada, mas para mim deu um ar mais de visual mais simples do que deveria. Um outro ponto também de falar aqui, a gente tem os botões dos vidros elétricos e só o vidro elétrico do motorista tem acionamento automático para descida e subida. Os outros, a gente precisa fazer todo o movimento aqui para abertura. Então, se for baixar o vidro do passageiro, eu tenho que ficar aqui o tempo todo até chegar na altura que eu quero. Então, esse é um probleminha também. No mais, regulagens normais, travamento de portas e regulagem do vidro elétrico e travamento dos vidros dos passageiros. Aqui no painel, a gente tem do lado esquerdo os botões de regulagem de luminosidade do painel, o de reset do trip, o botão da função Eco para poder economizar combustível,
um botão de abertura do porta-malas elétrico e um botão de regulagem de altura dos faróis. Tudo isso você consegue regular por aqui. E aproveitando que a gente está nessa região, dá para mostrar aqui embaixo, ó, esse carro ele tem o tradicional freio de mão no pé. Então você precisa acionar aqui para frear o veículo. O problema dele, ó, que você pode ver, ele é bem alto, eu tenho que recuar bastante a perna para acionar, então tô quase encostando o joelho aqui no volante para acionar ele inteiro, ó. Aciono. E quando eu vou desacionar, ó, meu pé raspa aqui no painel, ó. Tá vendo? Quando terminando o movimento, ele raspa no painel. Então esse aqui para mim é um probleminha do carro que seria resolvido facilmente se ele tivesse um freio de estacionamento elétrico aqui no console central. Aqui o volante é o mesmo já utilizado no restante da linha do Nissan. Detalhe aqui que ele tem o revestimento em couro costurado com a costura no mesmo padrão dos bancos, e ele é multifuncional. Então aqui do lado esquerdo a gente tem os controles do computador de bordo, controle de volume, adiantar e trocar uma música e voltar à função. E do lado direito a gente tem aqui os controles do piloto automático do veículo e para atender, desligar uma chamada e comandos de voz. E além disso, o volante tem aqui as aletas para trocas de marchas, do lado direito é para poder adiantar as marchas, do lado esquerdo para reduzir. Então você tem as possibilidades de trocas manuais aqui no volante também. O painel de instrumentos aqui, ele tem computador de bordo em TFT de 7 polegadas e ele tem os mostradores analógicos. Do lado esquerdo ele tem o marcador de RPM, do direito de velocidade, na parte inferior temperatura do motor e do lado direito na parte inferior o nível de combustível no tanque. O que é interessante de falar aqui do painel de instrumentos é que ele é bastante completo. Então ele tem aqui um marcador de velocidade digital, tem a função de economia de combustível que mostra o consumo médio. Ele mostra também as informações de trip, para um trip A e um trip B, mostra informações de pressão de pneus, informações de música, tem também aqui os dados de alerta de colisão, por exemplo, alerta de colisão frontal do veículo, você pode acessar por aqui, e outras definições, como configuração do ESP, o sistema de apoio ao condutor. Ele tem uma função de alerta do motorista, caso o motorista esteja se distraindo por qualquer motivo, ele vai soar alerta. Tem as definições do modo eco que eu consigo configurar. Então tem bastante coisa aqui que você consegue mudar nas configurações. E o que é interessante também é que ele já vem traduzido em português, o que na maioria dos veículos da Nissan atuais, ele tem esse painel de instrumentos em espanhol ou em inglês. Legal que aqui já está em português, com exceção desse manter premido aqui, que não foi muito bem traduzido, mas com exceção disso, tudo em português, já no painel do carro. E aproveitar que a gente está aqui e mostrar também que ele tem a regulagem do volante. Então eu tenho a regulagem de altura e tenho a regulagem de profundidade para poder deixar na posição mais confortável, mais adequada para o motorista aqui na hora da condução. A central multimídia também ela tem a possibilidade de espelhamento de celulares Android e Apple, apenas por fio, mas o que é legal aqui é que ela é muito rápida, ela não tem delay na utilização, uma multimídia que funciona bem, e também ela é bem completinha, eu tenho bastante funções aqui que eu consigo utilizar. O problema dela é a questão de layout, então ela tem um visual bem antiquado, bem antigão, assim, com fontes que dão ideia de bem de estilo de carro japonês, que é esse visual azul, escuro, com preto, com letras muito grandes. É uma coisa que para o público brasileiro não vão morrer de amores por essa central multimídia, mas o que é bom aqui é que pelo menos ela funciona muito bem. Aproveitando que a gente está aqui, dá para a gente mostrar aqui as informações da câmera, por exemplo. Então eu consigo fazer a configuração da câmera, mudar brilho, contraste, nível de preto. Mas o que eu vou mostrar aqui, ó, apesar de mostrar as configurações, eu posso fazer acionamento. A qualidade da câmera de ré não é das melhores. Então isso aqui é um ponto que poderia ser melhor. E essa unidade aqui, por ser uma versão de entrada, ele não tem o sistema de câmeras 360. É somente câmera de ré, mas para você utilizar numa manobra no dia a dia, para poder utilizar no modo mais comum possível, ela é tranquila, mas não conte com resolução, porque resolução não é o forte. A parte boa aqui é que você consegue utilizar ela bem, ela tem a marcação de níveis, mas ela não tem o acompanhamento dinâmico de conforme você vira o volante. Ela mostra para onde você está indo, como você viu aqui, ó. Mexi o volante, tudo permanece como estava. Um pouco mais abaixo aqui, a gente tem essas três saídas
de ar, são saídas redondas que você consegue utilizar com facilidade. O layout dela é bastante parecido com o utilizado em alguns modelos mais antigos da Audi e também utilizado num carro clássico dentro da Nissan, que é o GT-R. Ele utiliza saídas nesse padrão. E mesmo sendo um carro de entrada, ele tem ar-condicionado digital de 2 zonas. Então, tanto o motorista quanto o passageiro consegue regular a temperatura aqui da maneira que for mais adequada. Então, posso ter a minha temperatura aqui e posso deixar que o passageiro regule a temperatura dele de maneira individual. Isso é um ponto bastante positivo. Aqui na parte inferior, apesar desse espaço bom aqui para colocar celular, carteira, etc., ele não tem carregador de celular por indução. Então, por isso a gente precisa utilizar esse fio não só para poder fazer o espelhamento com a central multimídia, mas também para carregar seu celular. A parte boa é que ele vem com os 2 padrões de USB, o USB menorzinho e o USB padrão. Então, independente do celular que você tem e do cabo, você consegue carregar o seu celular e fazer o espelhamento com a central multimídia de maneira tranquila. Aproveitando também essa área, a gente tem aqui nessa parte o botão de partida do veículo e o câmbio, que tem todas as funções aqui, PRND, e o L, que é para marchas reduzidas, para poder sair de locais mais, digamos assim, mais escorregadios, em local que você não precisa de velocidade, para poder enfrentar de uma maneira mais tranquila. Aqui a gente também tem 2 porta-copos, que tem um tamanho bom, cabe até uma garrafinha aqui de 1 litro, 1,5 litro, cabe de maneira tranquila. E esse enorme porta-objetos aqui, no apoio de braço, que tem em torno de 7 litros, cabe bastante coisa. A parte ruim assim é que ele não é refrigerado, mas de volume aqui, bastante espaço. Aproveitando também aqui o espaço para falar dos bancos, pode ver que os bancos são revestidos aqui em couro sintético, já nessa versão de entrada, de série, costurados aqui com um tom de cinza mais claro. Os bancos são bons, eles são largos, eles apoiam bem aqui a região da lombar, eles são compridos num tamanho suficiente para poder apoiar praticamente toda a perna, então não é uma questão de, se eu dirigir muito esse carro, eu vou ficar com a região da coxa aqui pressionada e vai acabar prendendo circulação, vai cansar, vou ter que parar. Não é o caso. E lembrando que os carros da Nissan têm a tecnologia Zero Gravity, que também ajuda a amortecer bem aqui e deixar uma maneira mais confortável para todos os ocupantes, tanto no banco dianteiro quanto no banco traseiro. E falando também em banco dianteiro e traseiro, o banco aqui do passageiro ele tem regulagem manual, mas já nessa versão de entrada o motorista conta com regulagem elétrica. Ó. Então todas as posições aqui com regulagens elétricas para o motorista. E agora espaço traseiro. O espaço traseiro aqui, como todo sedã, é muito bom, então eu consigo mexer as pernas aqui de maneira confortável. O espaço aqui do meu joelho para o banco da frente, que está regulado na minha posição, também é muito bom. Tem aqui 4 dedos abertos aqui de posição, então bem confortável. Problema aqui no espaço traseiro é a questão da altura. Como ele é um sedã que tem esse teto mais caidinho, quase num aspecto de coupé, você prejudica um pouco a altura. Então, para quem vem aqui atrás, se uma pessoa muito alta, vai ficar de uma maneira mais desconfortável. Eu tenho 1,75 m, eu estou aqui no limite da altura, independente com certeza estou com o carro em movimento. Eu bateria a cabeça aqui na região lateral, rasparia aqui na parte superior. Então, se tiver um pouco mais de altura, para andar aqui atrás vai ser um pouco mais complicado, ou você pode fazer a maneira mais confortável para poder andar, que é dar aquela escorregada aqui no banco, e mesmo assim ficar com espaço suficiente. O bom é que aqui os apoios de cabeça eles são altos, então eles não pegam aqui na região das costas. Mesmo se você ficar bem posicionado aqui, você não tem nada te atrapalhando. Então, nesse aspecto, a gente tem bom conforto aqui no carro. E mais detalhes agora, vamos lá dar uma volta com esse carro, mostrar como é que ele se comporta na rua. O Sentra Advance, que é a versão de entrada, ele, assim como as outras versões, vem equipado com motor 2.0 aspirado, de 151 cavalos e 20 kgfm de torque. O câmbio é sempre um CVT de 8 marchas simuladas e esse conjunto, apesar de ele não tem eletrificação, ser um carro que tem a mecânica somente a gasolina, ele é um conjunto que funciona muito bem nesse carro. Ele é praticamente o mesmo motor das outras gerações do Sentra, com a diferença que agora ele tem injeção direta. Então você tem um carro que tem uma melhor eficiência de combustível, tem um desempenho bom. E o interessante de como funciona esse conjunto é que, como ele não tem uma superpotência, como ele não tem um torque muito alto, o acelerador desse carro ele tem uma resposta muito mais rápida do que é comum para
para esse tipo de veículo. Para fazer uma correlação, parece que você está andando o tempo todo no modo esporte com esse carro. Então, qualquer aceleradinha, a resposta é muito rápida. Então, você não sente que você está dirigindo um carro de pouca potência. Então, ele tem um conjunto que funciona com um desempenho que você precisa o tempo todo. Um outro ponto bom de falar aqui é que esse câmbio CVT, ele é completamente linear nas trocas de marchas. Então você não percebe em nenhum momento que ele está trocando de uma marcha para outra. Ele tem CVT que você percebe sim que ele está mudando, você percebe as oscilações de rotação do motor, você percebe tudo. Nesse aqui não, você acelera o tempo todo, é muito similar ao dirigir um carro elétrico, em que você acelera, você tem uma aceleração e um funcionamento do motor de uma maneira linear e constante. Então isso é um ponto bem legal de falar desse carro, que ele deixa a condução dele muito mais confortável. E em comparação com o Corolla, por exemplo, o Corolla ele tem como se fosse uma primeira marcha para deixar ele mais esperto nas arrancadas e depois ter as trocas de marchas mais suaves. No Sentra não, no Sentra ele tem um conjunto completamente linear, mas ele funciona de maneira completamente agradável, assim, é elogiável quanto você acaba acostumando com essa forma de dirigir, você não quer uma outra coisa diferente. Uma outra coisa para falar também é a questão do conforto de suspensão. Aqui a gente está numa via que é bastante irregular, tem bastante imperfeições, e como a suspensão filtra as irregularidades da via, já peguei estrada com esse carro, já andei em trechos de maior velocidade, a suspensão dele é calibrada num nível assim que é surpreendente. Ela é melhor do que a do Corolla, assim, talvez em nível de conforto ela fique no mesmo nível, ou pro meu gosto até melhor do que a do Chevrolet Cruze, que é exemplo nesse sentido. Então você tem um carro que tem um bom desempenho, que tem um conforto de suspensão ímpar, o consumo de combustível dele também é muito bom. A média de combustível dele de consumo aqui na cidade ficou na casa entre 10,5 e 11 km por litro e chegou a 15 na estrada. Então são números muito bons. E para finalizar aqui falando de características dele, de dirigibilidade, falando dos freios. Os freios também são muito precisos, ele usa sistema com freio a disco nas 4 rodas e o pedal ele tem uma precisão absurda. Então, a qualquer milímetro que você pressionar do pedal, ele já vai estar atuando de maneira precisa. Eu costumo dirigir freando com o pé esquerdo, e mesmo com o freio de estacionamento sendo em pedal, na posição que ele está, eu ainda consigo me posicionar de uma forma que eu consigo manter o pé esquerdo aqui no freio e dirigir ele de maneira adequada. Esse aqui com certeza é uma ótima opção para quem era antigo dono de Civic, que vai se sentir representado nesse mercado. Olhando o mercado do que a gente tem em opções na faixa dos 150 mil, a gente tem, a princípio, a comparação direta, que não tem como não falar da comparação direta entre essa versão de entrada do Nissan Sentra e o Corolla de entrada GLI, são preços muito próximos. Nesse aspecto, o Sentra ele é tão bem equipado quanto o Corolla, só que ele perde no ponto de vista de você ter o Corolla lá com mecânica flex, esse carro ser somente a gasolina, e o Corolla ser um veículo mais bem visto no mercado. Mas isso é uma questão muito mais cultural do que de qualidade de produto em si. O Sentra, os veículos da Nissan como um todo, os sedãs da Nissan principalmente, são tão seguros, são tão confortáveis, são tão bem equipados, são tão tecnológicos quanto os modelos da Toyota. O mercado internacional mostra isso, mas é uma questão mais cultural aqui no Brasil. Quando a gente pega também a questão do número de vendas, do que vendeu o Corolla e do que vendeu o Sentra esse ano, a gente vai ver que o Sentra vendeu pouquíssimo em relação ao concorrente, que é o mais famoso por aqui. Mas quando a gente pensa que tem clientes do Civic que ficaram órfãos e que não gostavam do Corolla, justamente por o Corolla ser um carro mais confortável, mais simples, um carro mais com foco mais executivo, digamos assim, faltava a esportividade, eles vão encontrar exatamente essa lacuna deixada pelo Civic nesse modelo. Agora, quando a gente pensa em faixa de preço, esse carro ele também se torna uma opção interessante para quem pesquisa SUVs nessa faixa de preço. O Sentra oferece a mesma qualidade, a mesma, às vezes até maior lista de itens de série do que os SUVs dessa mesma linha. Pra você ter uma ideia, você consegue por essa faixa de preço comprar um Pulse Abarth, você pode comprar um Fastback Abarth, que está nessa faixa de preço dos 150 mil, um Hyundai Creta, que são veículos completamente diferentes. Mas quando você dirige um sedã, a dinâmica de um sedã,
o conforto, o espaço interno é muito diferente. Eu particularmente sou fã do sedã, sou fã das perus, não deixaria de comprar um Sentra para comprar um SUV. Mas e você? Por R$150 mil, você levaria para casa o Sentra, o Corolla GLI, dois modelos de entrada, um SUV, ou o que você faria? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu, galera!